Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do AGCast. Eu sou Bianca Rafaela e hoje você tem um encontro diferenciado conosco sobre realidade virtual e você não pode perder. Oi, Bianca! Eu sou a Persiane Maria e se liga nesse episódio da semana. Vamos falar sobre o que é o blockchain e a importância da tecnologia para o audiovisual. É um tema muito curioso. Você quer conhecer mais? Então, acompanhe a gente a partir de agora. E para falar do assunto, é com enorme prazer que eu apresento o nosso convidado especial, Dalson Carvalho. Atualmente ele é cineasta e criador de conteúdo para a TV. Além de ter um vasto conhecimento no audiovisual, está à frente do projeto Coletivo Teresina Criptoarte. Olá, Dalson Carvalho, seja bem-vindo. Olá, pessoal. Olá, turma GCast. Que bom estar aqui com vocês e principalmente já fazendo uso, né, dessas tecnologias novas, essas novas formas que a gente encontrou aí para se comunicar. Muito legal estar aqui nessa plataforma com vocês. Oi, Dalson. Nós estamos muito felizes com a sua participação. Obrigada por ter aceito o nosso convite, viu? Sim, é um enorme prazer. Sempre que precisar, eu estar aqui para poder esclarecer para vocês, para a população, para todo mundo que tiver interesse de conhecer mais sobre a blockchain, sobre a realidade virtual e como é que nós vamos integrar a nossa comunicação com todo esse futuro aí que está vindo. Pessoal, o Dalson Carvalho vai compartilhar conosco sobre esse novo projeto em Teresina. Então, Dalson, como surgiu a ideia de criar um evento voltado para o audiovisual, unindo arte para o formato digital? Então, eu sempre trabalhei com o audiovisual, desde formação, desde criança, eu sempre tive essa paixão pelo audiovisual, já ofereci diversos cursos, então eu sempre tive essa vontade de estar com esses movimentos, de levar a informação para as pessoas, por uma questão de crença, né, de que a comunicação ela pode mudar a realidade e ela pode, sem dúvida, diminuir a desigualdade e tornar o mundo aí muito mais prazeroso, um mundo muito mais criativo para a maioria das pessoas. E agora, de novo, eu estou reiniciando esse ciclo, né, de movimento, movimentar a cidade, movimentar os artistas, mas em torno agora de uma tecnologia nova, que é a blockchain. Então, há anos atrás, quando a gente não estava ainda falando muito do cenário audiovisual, eu propus um movimento, a gente iniciou a fazer vídeos aqui em Teresina, e esse movimento hoje é o que nós temos, assim, de muito forte, né? Se tornou a profissão de muitas pessoas, o vídeo se tornou uma linguagem universal, então a gente conseguiu antecipar lá atrás algo que hoje se tornou aí rotineiro e comum para as pessoas. Então, assim, essa vontade, ela nasce por perceber, né, pessoalmente, por estar percebendo que nós estamos de novo diante de uma possibilidade como essa de antecipar um futuro da comunicação, um futuro para a arte, e aí como é que nós vamos nos posicionar em relação a isso? Então, surge daí a ideia desse coletivo. É uma ideia de antecipar para nós, artistas, entusiastas, todos os profissionais interessados, para a gente começar a dialogar sobre essas tecnologias, porque, sem dúvida, elas vão mudar o mundo e é infreável. A gente não tem como voltar atrás em relação à blockchain, em relação à realidade virtual. Essas coisas vão fazer parte do dia a dia das pessoas, mas nós podemos antecipar esse movimento em pelo menos aí uns 5 anos. Então, eu estou aqui junto com vocês, começando a traçar esse diálogo para que as pessoas tomem mais consciência e para que elas aprendam a trabalhar com essas ferramentas. Que maravilha, Dalson. Pode falar, Tessiane. Dalson, é interessante que você fala e nós conseguimos perceber que será um projeto grandioso. Mas antes, explica para a gente o que é blockchain. Ok, eu acredito que essa seja um dos principais pontos de partida, né, que a gente tem que ter, até porque não é uma informação que ela é compartilhada, assim, ela não é muito compartilhada com todas as pessoas, mas vamos entender assim um pouquinho, num resumo, o que é a blockchain. A gente precisaria de muito mais tempo, a gente precisaria de talvez alguns cursos de formação, mas a blockchain ela é uma rede de informação, ela funciona com blocos de informação criptografados
E ela é uma rede que permite às pessoas operarem de ponto a ponto, sem que exista um intermediário no meio. Então, olha só como isso abre possibilidades novas para a gente. Uma vez em que eu estou tirando do meio as instituições, ou seja, os bancos, os governos, os estados, eu posso começar a estabelecer relações direto com a outra ponta, e aí eu não tenho um intermediário no meio que tem acesso às minhas informações ou à minha movimentação. Eu posso exercer contratos direto com a outra pessoa, direto com a outra ponta, e isso abre enormes possibilidades para a gente. A blockchain, hoje ela é uma rede que já foi testada e retestada. A gente vem fazendo esses testes e retestes dentro da rede há mais de 10 anos, e até hoje ela não foi corrompida, ou seja, ela é a prova de corrupção. Então, quando a gente começa a estabelecer que na blockchain eu posso exercer um contrato direto com uma pessoa, sem que haja intermediários, e que essa rede ela não pode ser corrompida, pois a informação não pode ser alterada, então eu tenho ali uma relação de contrato que ele é muito mais forte do que a maioria dos contratos que nós já experimentamos no nosso mundo. E aí as possibilidades que esses contratos inteligentes eles podem oferecer para a gente dentro do cenário mundial, eles são até o momento eles são assim inimagináveis, porque muita coisa pode acontecer. E aí eu posso tentar ilustrar para vocês com um exemplo, se a gente imaginar uma cadeia de produção, onde essa cadeia de produção ela é toda executada dentro da blockchain. Como a blockchain ela não pode ser corrompida, todas as informações, pelo menos, não podem ser alteradas dentro da blockchain, eu tenho um controle total de toda a informação, desde a concepção de uma ideia até a realização do produto e provavelmente até o seu descarte. E aí, como é que isso pode servir no mundo de uma maneira prática? Vamos imaginar um produto, vamos imaginar uma arte, uma pintura. Eu posso garantir a autenticidade daquela pintura através da blockchain. Eu posso garantir, de fato, a autenticidade de uma obra, porque todo o processo de criação daquela obra ele foi registrado dentro de uma rede que não pode sofrer corrupção, ela não pode ser alterada dentro da linha do tempo. Então, isso abre enormes possibilidades para os artistas também. Em relação ao blockchain, né? Ele tem uma correlação com a criptomoeda, tipo Bitcoin, ou não? Sim, no primeiro momento, elas parecem estar interrelacionadas, já que a blockchain ela surgiu e rodou uma criptomoeda, né, que ainda roda na blockchain, que é o Bitcoin. Mas hoje nós temos inúmeras blockchains, nós temos diversas criptomoedas, mas ao que nos interessa mesmo, eu sinto que o que nos interessa para o mundo, sem dúvida, as criptomoedas elas não vão deixar de existir e elas vão fazer parte da economia dessa nova realidade. Mas a tecnologia da blockchain, ela supera a própria importância que as criptomoedas têm, tá? Porque a tecnologia da blockchain, ela é mais avançada do que as próprias criptomoedas, já que as criptomoedas rodam dentro da blockchain. Mas a blockchain ela pode rodar inúmeros outros contratos. Ela pode rodar as criptomoedas, ela pode rodar os contratos inteligentes, ela pode nos trazer processamento de dados que são muito complexos para as máquinas que a gente tem hoje, ela pode rodar esses cálculos de uma velocidade muito mais rápida que a nossa própria internet atual. É importantíssimo destacar que os novos meios da atualidade e inserir no que chamamos de grupo coletivo, através dessas experiências, quais são os objetivos assim principais dessa ação? Os meus objetivos principais com o coletivo e como artista nesse momento, o primeiro passo é levar o conhecimento para as pessoas. Eu imagino que as pessoas elas precisam ter consciência do que está acontecendo no mundo. O mundo ele está passando por uma grande reformulação. A gente já experimentou isso aí no mundo no momento pandemia e pós-pandemia, né? A gente ainda está vivendo pós-pandemia e sabe que esse mundo ele está passando por uma reformulação. E o mundo está passando por uma reformulação em vários aspectos financeiros, pessoais, morais, espirituais, artísticos. Então, como é que nós vamos nos posicionar em relação a isso? Eu imagino que, se as pessoas não tiverem conhecimento dessa informação, elas podem acabar ficando de fora de um movimento de mudança que ele é global, e elas ficando de fora desse movimento de mudança global, isso pode trazer efeitos colaterais, como eu chamo.
Esses efeitos colaterais, assim, o mais previsível deles, que eu imagino que também vocês já podem imaginar, é a desigualdade, né? É o acesso à informação, o acesso a essa tecnologia pode afastar muito mais as pessoas ao invés de aproximá-las. Então, como coletivo e como pessoa, como artista, eu me sinto nessa tarefa, me sinto nessa missão de levar a informação para as pessoas, isso num primeiro momento. A partir daí, do momento que elas têm essa informação, eu quero, junto com elas, que a gente busque soluções práticas dentro do mundo virtual para que a gente consiga solucionar problemas no mundo real. Então, essa é a grande missão do Decryptoart, é encontrar soluções no mundo virtual para problemas no mundo real. E aí, se a gente fizer o link lá com o começo da conversa, eu posso agir na realidade sem tanta demora, sem eu ter que ter uma instituição no meio. Aí, como artista, eu vou falar já na linguagem de artista, talvez eu não precise ficar esperando um edital, talvez eu não fique tendo que esperar políticas públicas, eu posso eu tenho agora uma possibilidade, uma tecnologia de agir de forma direta junto a uma comunidade que se une por esse propósito. Notamos também que o grupo tem uma ênfase para as áreas artísticas como cinema, teatro, literatura, artes gráficas e entre outros. Como tem uma primeira produção de vocês em relação a isso? Sim, a primeira produção que nós queremos executar é o audiovisual, porque eu venho do cinema, e o primeiro movimento que nós organizamos em Teresina foi em relação ao audiovisual, e a realidade virtual, ela parece muito próxima, né, do cinema, quando a gente percebe que é, de certa forma, uma projeção diante dos nossos olhos, é uma espécie de filme sendo rodado diante dos nossos olhos, isso nos aproxima muito da linguagem do audiovisual. Embora eu acredite que várias reformulações na linguagem do audiovisual vão ser necessárias para que a gente consiga alcançar a linguagem da realidade virtual. Como primeiro projeto, vai ser uma série de documentários que nós vamos começar a dialogar com as pessoas, tentar entender alguns problemas locais, né? A gente vai visitar bairros aqui em Teresina, vai tentar localizar problemas que sejam urgentes e que eles podem ser resolvidos através da blockchain e da realidade virtual. E então esse é um primeiro projeto que a gente quer executar, mas até esse projeto criar vida, né, e as pessoas tomarem entendimento sobre ele, é preciso que eu organize também cursos de formação, workshops, que eu consiga capacitar pessoas para trabalharem junto com isso. Entrando dentro desse assunto de cursos e workshops em relação a um treinamento, a partir de agora, tem uma procura de profissionais e entusiastas com relação ao assunto? Ou vocês já montaram alguma estratégia para poder realizar esses cursos de treinamento? Pois é, tudo está partindo assim, nesse momento, tudo está partindo de uma iniciativa minha, né, de uma iniciativa do Dawson, e eu acredito que as pessoas elas vão se unindo à medida em que elas forem presenciando o entendimento e os resultados disso. É muito comum no início de qualquer movimento, principalmente esses movimentos muito disruptivos, né, que eles visam um futuro de longo prazo, as pessoas elas se sentirem desconfiadas. A gente está em 2021, a gente já sabe tudo que nós passamos como humanidade, então não é muito fácil a gente acreditar numa pessoa que chega com promessas de futuro. Mas eu sinto que com o tempo as pessoas elas vão somar, elas vão entender, até porque eu não sou sozinho, né? É um movimento global, grandes players do mercado já estão se posicionando. A gente teve o próprio Facebook, né, que alterou todo o seu DNA e se posicionou como Meta, que ele abriu uma abreviação de metaverso. Então a gente já vê que os grandes players do mercado, eles já estão se posicionando para esse futuro. Isso, sem dúvida, facilita o meu trabalho aqui na gestão de captar essas pessoas e capacitá-las. Sobre esse mundo metaverso, é algo que a gente para pensar e que fica cada vez mais próximo da gente. Anos atrás, a gente observasse, a gente jamais ia imaginar que isso poderia um dia acontecer, né? E eu assisti até um filme, não sei se você já assistiu, ele se chama O Jogador Número 1, já assistiu ele? Sim, sim. E ele fala bastante sobre isso, sobre esse mundo imerso, né? Que é estar dentro
do real e do virtual. E hoje a gente vê que o mercado do audiovisual, dessa imersão do real com fictício, ele está muito em alta. Como que estão as expectativas para esse mercado? As expectativas que eu imagino para o cenário audiovisual em relação à realidade virtual é realmente que eles vão trabalhar numa simbiose. Mas aí esse audiovisual, que antes nós tínhamos o conhecimento de câmera, luz, né, que era um conhecimento de audiovisual que vinha do cinema, e o cinema ele vem da fotografia, que é um universo mais orgânico e analógico, ele agora precisa passar por uma reformulação, porque aí a gente precisa entender o tridimensional, a gente precisa entender também da linguagem de programação. Então eu sinto que qual que é a cara desse novo profissional de audiovisual do futuro? Ele é um cara que entende de vídeo, ele tem o conhecimento da linguagem de cinema, mas ele é um cara que entende da linguagem de programação, ele é capaz de conceber objetos em 3 dimensões, porque aí ele consegue criar uma experiência em vídeo dentro do próprio computador dele. E aí as câmeras elas vão ter uma outra função, mais de auxiliar. Talvez elas não sejam mais as protagonistas dessa história. Mas aí aqui a gente está falando de um campo especulativo, mas para te responder, eu sinto que o perfil do profissional do futuro, do audiovisual e dos artistas que quiserem estar envolvidos nessa tecnologia, eles precisam entender de computação, eles precisam entender de programação, eles precisam falar um pouco dessa linguagem e entender um pouco disso que está acontecendo. Então, assim, aí, de novo, quando eu trago isso para um coletivo e trago isso para dialogar com os artistas e dialogar com as pessoas, eu tenho o interesse de que essas pessoas não fiquem para trás, porque a gente sabe que isso pode acontecer. E pode acontecer numa velocidade muito grande, né? Já que agora a curva de tecnologia ela é exponencial. Então, daqui a 5 anos, quando a gente relembrar essa conversa que a gente está tendo hoje, já vai estar tudo diferente. Muita coisa do que eu estou falando aqui já vai ser uma outra realidade. Imagina onde é que a gente vai estar daqui a 5 anos. Vai ser muito louco acompanhar tudo isso, a velocidade que tudo isso vai acontecer. Falar em linha do tempo, eu vi, né, dando uma estudada sobre o assunto, blockchain, né? Ele surgiu em 1991. Nós estamos em 2021. Ele sempre foi usado ou ele teve uma alta agora, tipo, nos anos atuais? Quando a gente pensa na usabilidade da blockchain, ela começou a ter o seu uso mais disseminado quando nós tivemos, sem dúvida, o Bitcoin como o rei, né? Ele deu o start realmente à usabilidade da rede, já que o Bitcoin ele roda dentro de uma blockchain própria. Então ele é o pioneiro, e isso acontece ali por volta de há uns 10 anos atrás, 2011, 2012. A gente tem ali quando o Bitcoin não valia nada, a blockchain era uma tecnologia marginalizada, e de lá para cá a gente já teve vários altos e baixos, mas quando a gente compara a curva de crescimento, e não olha ali para o gráfico diário, nem para o gráfico mensal, o que a gente entende é que a blockchain ela vem crescendo exponencialmente. Ela só vem crescendo, e a partir de que a gente teve o início com o Bitcoin, a gente começou a ter também alguns problemas dentro da rede, porque até então o Bitcoin ele só tinha uma função dentro da blockchain. E aí outros desenvolvedores começaram a perceber que a blockchain era muito maior do que a própria criptomoeda. Foi quando eles decidiram buscar, né, os contratos inteligentes para rodar dentro da rede. Então a rede hoje ela é capaz, se você implementar a blockchain, por exemplo, numa escola, numa indústria, num setor de energia elétrica, ela tem uma grande capacidade de resolver problemas que os nossos computadores comuns não conseguiriam. Então é nesse nível assim que a blockchain pode ser utilizada. Em termos de desafios, acho que todo projeto, como toda iniciativa, como tudo que surge, tem as suas vantagens, que, lógico, a gente cria para acrescentar no nosso dia a dia, como você mesmo já citou aqui, mas tem os desafios em relação às coisas que podem acontecer para não dar certo. Você já pensou nessa possibilidade, ou até nisso já foi traçado uma linha estratégica para suprir esses desafios?
Sim, a pior parte, digamos assim, a pior parte do desafio, acho que foram os últimos 10 anos, em que nós estávamos testando a confiabilidade da rede. Primeiro, a gente precisava saber se essa rede ela iria resistir ao tempo, resistir a vários testes em que ela foi exposta. A gente teve um teste muito recente, onde os mineradores, né, que são as pessoas que têm o aporte dos computadores que rodam essa rede, eles foram expulsos da China, por exemplo, então isso gerou um problema muito grande na rede. Aí eu não estou entrando em questões políticas, mas entrando em questão de computação. Então, naquele momento, a rede ela perdeu um grande poder computacional e ela podia não ter se erguido. Mas aí não, a gente percebeu que teve uma queda muito grande no processamento de informações da rede, mas quando ela se recuperou muito mais forte, que é esse momento em que a gente está vivendo agora, que é a recuperação da rede após os mineradores terem sido expulsos lá da China. Então, acho que era um último teste que a gente precisava. Deu para perceber que o Facebook deu uma corrida lá para poder fazer o anúncio dele em relação ao metaverso. Isso criou uma vantagem muito grande para o Facebook, já que os outros players do mercado, os gigantes, eles só vão começar a se posicionar daqui a um ano. Então, o que o Facebook, na verdade, quer? Ele quer um ano de vantagem para que pessoas como eu, pessoas como vocês, comecem a olhar para o Facebook como a grande plataforma para esse futuro. Mas a gente tem outras, tá, gente? Não é só o Facebook, ele só aproveitou ali uma oportunidade para sair na frente. Mas, sem dúvida, sem esse anúncio do Facebook, acho que nós não estaremos conversando aqui agora, porque nós, como desenvolvedores e trabalhando dentro da blockchain, a gente continuaria mais preocupados em rodar testes, né, para poder realmente entregar isso para as pessoas quando já tivesse mais segurança. Mas agora nós temos. Aí o medo em relação ao futuro, né? O medo em relação ao futuro, existem vários, e aí, da mesma forma como existe muitas realizações para o futuro, existe muito medo em relação a isso, aí você tem que pescar um. O meu que eu pesquei foi a desigualdade. Eu tenho receio de que se essa tecnologia ela não for para as pessoas, já que ela é desenvolvida com essa finalidade, se ela não for parar na mão das pessoas e as pessoas realmente fizerem uso dessa tecnologia, isso pode criar uma grande desigualdade social e uma grande desigualdade tecnológica. Então, assim, pessoas que hoje não têm acesso à informação e à tecnologia, elas podem ficar mais distantes ainda disso se alguma coisa no meio do caminho der errado. Dalson, como está sendo realizado o workshop Panorama Teresina VR mais AR? Esse workshop, o que ele está acontecendo? Eu estou sempre divulgando para as pessoas e estou coletando o interesse das pessoas. Digamos, quando eu tiver um número mínimo de pessoas interessadas, aí eu acho que é o momento de procurar um parceiro que tenha um auditório, que possa hospedar esse evento, que tenha interesse, né, de estar junto nesse momento, né, da cidade, nesse momento tecnológico, e que também queira plantar essas sementes do pioneirismo em relação ao futuro. Mas no momento eu estou no trabalho de divulgação e fazendo um trabalho mais online, mais virtual, até o momento em que as pessoas tiverem interesse da gente realmente ter um primeiro workshop para que elas possam ter uma primeira certificação. Dalson, é interessante todas essas colocações que você faz, mas infelizmente estamos chegando quase ao fim de nosso bate-papo, mas eu queria deixar aqui e pedir aqui para que você deixe uma palavra final, resumindo todo esse projeto que está aí por vir. Muito bem, assim, se eu tenho essa oportunidade de me dirigir a você que está escutando agora nesse momento, você que tem acesso aí a um dispositivo móvel, você que tem acesso agora, nesse instante, a um celular, a maioria de nós já temos acesso a um celular, começa a pesquisar o que é blockchain, começa a pesquisar o que são os criptoativos, porque essa informação ela vai se tornar cada vez mais valiosa com o tempo. E isso pode abrir portas para você no futuro. Então, nós vemos hoje pessoas que não tinham a menor chance, a gente já rodou vários programas, né? Desenvolvedores já rodaram vários programas em comunidades que eles não tinham a menor perspectiva de crescimento, e a blockchain ela trouxe impactos gigantescos nessas comunidades, seja em relação ao meio ambiente, seja em relação à arte, seja em relação a leis locais. Então, assim, se aproxima desse assunto, estuda sobre esse assunto, porque isso pode definir não só o teu futuro pessoal, mas o teu futuro aí em relação à comunidade e às pessoas que estão à tua volta. O momento é esse e a chance que nós temos é essa. Nunca antes tivemos uma tecnologia tão promissora na história da humanidade
capaz de resolver problemas que a gente vem tentando resolver desde o início dos tempos. Nelson, muito obrigada mais uma vez, Tessiane, que já falou que nós estamos encerrando, e eu agradeço a sua participação, seus esclarecimentos, desejamos muito sucesso nesse novo projeto, espero ainda fazer parte desse projeto, e eu desejo sucesso na sua caminhada. Muito obrigado, gente, muito obrigado por abrirem esse espaço e me dar a oportunidade de falar. Tessiane, você quer falar mais alguma coisa? Só agradecer mais uma vez, foi um prazer tomar conhecimento de primeira mão desse projeto que está por vir, como eu falei anteriormente. Também desejo muito sucesso, mas vamos ficando por aqui, não é isso mesmo, Bianca? Isso mesmo, nós vamos ficando por aqui. Visite nossas plataformas digitais, fique por dentro de todos os conteúdos que nós postamos. Você não vai se arrepender, nós garantimos. E mais uma vez, Alson, muito obrigada pela sua participação e até mais. Eu espero te ver mais por aqui. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.